O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.
boa tarde. Seguimos aqui a transmissão da 7ª RM Vale TI, o nosso Congresso de Tecnologia e Inovação. E hoje o nosso assunto aqui são Smart Cities, cidades inteligentes. Estamos trazendo soluções para o desenvolvimento das cidades com o uso da tecnologia. Ainda já falamos muitas coisas aqui, já tivemos muitos painéis, muitas discussões e ainda teremos 2 ao longo dessa tarde, então fica ligado que tem muito conteúdo bom por aqui. Lembrando que as nossas palestras, os nossos painéis têm duração de 60 minutos e você pode participar aqui com a gente ao vivo, enviando comentários aí pela plataforma. Eu já estou aqui conectada com o meu smartphone, recebendo todos os comentários e perguntas do público. Então, no final de cada painel, a gente pode sim, se tiver tempo, responder direto para você, ou então você recebe no seu e-mail a resposta dos palestrantes. Vamos então partir para o nosso próximo painel, o terceiro painel de hoje, na categoria Smart Cities. Os nossos palestrantes já estão ali posicionados. Vamos falar ali, ó, Carlos Passos, o Júlio Ribeiro, e eles vão falar sobre serviços públicos, como a tecnologia, como a inovação pode melhorar os serviços públicos. Segurança, saneamento, educação, saúde, enfim, como é isso? Quais soluções que eles vão apresentar para a gente? O Carlos Passos, da Prefeitura Municipal de Campinas, é o nosso mediador. Boa tarde, Carlos. O painel é todo seu. Obrigado, Ana. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao painel da RM Vale TI. Meu nome, como já foi falado, é Carlos Passos. Eu trabalho na Prefeitura de Campinas, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu vou ser responsável pela moderação desse painel de hoje, que vai serviços públicos, como gerar valor ao cidadão conectado e protagonista. A gente vai usar como dinâmica fazer as apresentações, né? Serão 2 blocos de apresentação. E no final, como já foi dito, a gente vai abrir uma sessão para perguntas de vocês, né, que podem ser feitas pelo chat. Então eu vou começar aqui com o Júlio Ribeiro, eu vou pedir para ele se apresentar e na sequência ele já fazer a sua apresentação. Por favor, Júlio. Olá, boa tarde a todos. Agradeço aí o convite para estar aqui falando. Obrigado, Carlos, pela recepção aí. Agradeço também toda a equipe do Parque Tecnológico por organizar mais essa edição da RM Vale. A gente participa já há vários anos, é um prazer fazer parte desse ecossistema. Tá? Eu sou o Júlio Ribeiro, sou geógrafo, especialista em planejamento urbano e regional. Trabalho já há algum tempo com dados para tomada de decisões estratégicas e nos últimos anos a gente vem focando em cidades inteligentes. É com esse foco, é com esse olhar que a Hubs traz essa visão de como melhorar a integração de dados para tomada de decisões. E aí o convite de falar aqui, vou trazer um pouco dessa experiência. Tá? Primeiro, como que a gente traz essa visão dos serviços públicos, gerando valor ao cidadão, tá? Para que ele se torne cada vez mais conectado e protagonista. Então, é nesse contexto que eu quero começar fazendo aqui uma provocação. Essa é a minha primeira fala. Eu vou trazer um pouco de uma visão. Essa visão eu acho que a gente ainda está nesse momento. Toda vez que eu vejo um conjunto de exemplos sendo aplicados no mundo, né, podemos fazer o recorte aqui no Brasil, a gente ainda vive essa primeira geração de gestores, profissionais da área, o conhecimento está ainda sendo construído. Então eu gosto de trazer um pouco de reflexão para a gente entender esse momento e vou chegar a alguns exemplos práticos. Tá? O primeiro ponto para a gente falar é que a ideia que o poder público tem, os municípios têm, de gerar mais valor ao cidadão cada vez mais conectado, é através da inovação. E entende-se por inovação aqui essa sobreposição de tipos de inovação. Podemos inovar na interface entre pessoas e o negócio aqui do setor público, pode ser iniciativa privada também, né? É inovar na maneira como são geridas as dinâmicas, tanto com o funcionário público e o cidadão como um todo. Como que o cidadão se conecta direto com as tecnologias e como que eu posso consumir cada vez e melhor serviços e produtos. E como que a tecnologia pode influenciar os negócios, a inovação nos processos. Só nessas 3 interseções desse organograma clássico aqui de inovação, a gente já tem muito o que refletir. Tá? Primeiro, como que cada prefeitura
está tratando o seu aspecto de inovação. O setor público, ele tem ainda muitas oportunidades de melhorias de serviços. Prova disso é o que aconteceu no momento em que a gente vive de pandemia. Uma série de aspectos que deveriam ou já poderiam ser implementados pelo viés tecnológicos, faltava um modelo de negócio, faltava a decisão do gestor de implementar. E isso vem acontecendo, né? A frase aí, não sabendo que era possível, o Covid foi lá e fez, foi acelerar anos de adoção de tecnologia para serviços públicos. E quando eu tenho uma inovação acontecendo nesses 3 elos, pessoas, tecnologias e os negócios, né? Quando eu falo que mais uma vez negócio é o serviço público sendo prestado, eu tenho uma experiência inovadora, que dificilmente volta atrás. Dificilmente a gente vai conseguir retroagir para os avanços que nós já tivemos. Eu vou falar um pouco disso agora para a questão de cenários disruptivos. Toda vez que a gente fala sobre tendências do que vai acontecer, a gente tem esse clássico desenho aqui, né, das curvas de tendências disruptivas, onde alguns temas já são comuns. Todo mundo já fala sobre mobilidade, todo mundo já está falando sobre redes sociais, Big Data, a gente começa a trazer outras informações que estão ainda sendo implementadas agora, mas o que vai acontecer de fato é uma análise combinatória de todas as tecnologias já existentes e cada uma recente que terá. Elas não são tendências isoladas. E o impacto delas causará uma transformação que a gente ainda não consegue prever. Esse que eu acho que é o legal, que é o caminho. Tá? A gente não consegue prever todas as tendências tecnológicas que vão acontecer. Isso é bom, porque a gente tem que estar sempre atento e aí, ligado ao aspecto de inovação contínua. Qualquer projeto implementado de cidades inteligentes, qualquer solução que vai gerar benefício para o munícipe ou a melhoria dos processos para a gestão pública, não pode ser considerada como algo pronto. Tem que estar sendo feito, porque a realidade muda constantemente. É a partir daí que todas as tecnologias tecniquez do momento, e aí eu estou citando aqui algumas dessas, essas tecnologias como Big Data, Real Time, Open Data, os sistemas de informação geográfica, Analytics, IoT, inteligência artificial, se aplicam a cidades inteligentes, têm que servir para melhorar a qualidade de vida e tornar os serviços públicos mais acessíveis. Esse é o foco. Tá? O fim é tornar a qualidade de vida melhor. O fim é tornar os serviços públicos mais acessíveis. E trago aqui para a gente lembrar da fala, o mantra que os ODS da ONU trazem, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é avançar sem deixar ninguém para trás. Não adianta implementar processos tecnológicos. A gente participava de outros debates, de outras questões já durante o ano, e a gente percebe o aumento da desigualdade. Dando um exemplo, o da educação. Então, quem mais teve acesso a um ensino remoto de qualidade foram as pessoas que já não eram excluídas da sociedade antes, tinham menos dificuldade. Né? As regiões que têm a internet de melhor qualidade, a capacidade de se instrumentalizar com os equipamentos mais modernos. Então, a gente tem que discutir qual é o papel do poder público para conseguir trazer todo o avanço tecnológico e fazer inclusão através desse processo. É um pouco sobre isso que a gente vai falar. Tá? É nesse contexto, acho que é nesse olhar, que a gente já tem um conjunto de bons exemplos acontecendo. Esse é um exemplo aqui que eu compartilho que acontece monitoramento de Barcelona, onde tem o rastreamento de todas as pessoas, todo mundo conectado, imputando informações do poder público, a gente acaba criando um melhor entendimento da realidade. Que regiões eu deveria privilegiar? Quais regiões eu já tenho uma hiperconcentração de serviços, produtos
para criar o melhor uso dos serviços públicos no território. Esse aspecto, eu acho que é importante para a gente pensar um bom exemplo. Eu trago aqui um exemplo há 5 anos atrás, eu diria que basicamente 5 anos atrás, eu fui impactado com uma fala que me impressionou muito, e ela aconteceu com o prefeito de Los Angeles. Estava no evento na Califórnia, e o que a gente via? Uma capacidade, uma visão, tá? Esse Eric Garcetti que está aí é o prefeito de Los Angeles, e ele dizia o seguinte: o caminho que nós temos para a transformação da cidade passa por ter a integração de todos os dados, de todas as secretarias, de todos os departamentos. Quanto melhor integrarmos todos esses dados e conseguirmos gerar painéis analíticos, trabalhar com modelos preditivos, entender o comportamento de uma série de fenômenos, melhor para nós. E, a partir do momento que a gente tenha insights para isso, a gente também permite, esse é um ecossistema aberto, um ecossistema vivo, a gente permite que atores que interagem no espaço urbano, mas que não são a administração pública, também consigam melhorar a sua atuação, porque os dados estão disponíveis, os indicadores estão colocados. Então, a iniciativa privada, as startups como um todo, a academia, todo o terceiro setor, toda uma outra comunidade poderá se beneficiar de uma política de transparência, dados abertos, de engajamento de informação. É tão legal essa iniciativa deles, que reforça aquilo que eu estava dizendo antes, que eles geraram essas soluções chamadas Los Angeles GeoHub, onde eles conectam os mais diferentes tipos de dados. Vocês observem aí que tem várias categorias de informações, né? A gente tem dados para mobilidade, saúde, questões ambientais, educação, enfim, construção, vários indicadores. Eu estou trazendo um como exemplo aqui só, tá? De uma dezena de informações que tem, que é o indicador de cidade limpa. E olha que legal o que Los Angeles está fazendo. Eles colocam um sistema de gamificação, onde cada rua tem um indicador de limpeza pública. O cidadão pode denunciar uma limpeza pública que não foi bem feita, o caminhão que está fazendo a coleta seletiva pode não ter passado, algo do tipo, como ele também pode contribuir e mostrar que está limpo, que está preservado. E isso vai gerando um índice em tempo real que orienta a roteirização da equipe de limpeza, mas premia a melhor rua, o melhor bairro, né, o melhor distrito que conseguiu se preservar mais limpo. Então, é o poder público empoderando o cidadão lá na ponta, através da integração de tecnologia para a tomada de decisão. Esse exemplo, ele serve para a gente refletir por uma questão bem filosófica aqui, que é: nós entendemos o mundo a partir de sensores, nós seres humanos. Visão, tato, paladar, olfato, e é a partir da nossa parte sensível que a gente gera a cognição, o entendimento para tomar determinadas decisões. A mesma coisa acontece com o mundo. A gente só consegue, eu gosto de pensar cidades como organismos vivos. Como que hoje nós monitoramos as cidades? Se as cidades fossem um paciente, umas estão fora do hospital, outras estão hospitalizadas, algumas estão na UTI, mas a cidade, ela precisa de cuidados constantemente. Como que eu monitoro os sinais vitais dessa cidade? Não adianta só eu olhar para o histórico, ver o que aconteceu nos últimos 1 ano, 6 meses, 1 mês, se eu não conseguir fazer monitoramento em tempo real. Assim como nos seres vivos, nos nossos organismos, quanto mais precoce for detectado qualquer problema, eu consigo trabalhar mais rapidamente na solução. Eu posso ser mais preditivo. É a partir daí que a gente tem que discutir, e eu vou trazer aqui um link, mostrar um exemplo feito de dados integrados para tomada de decisões com essa informação aí.
Esse é um mapa, já é o mapa mais visto no mundo, é um mapa do Instituto John Hopkins, que lida com pandemia e está pioneiro aí na questão de mapear os casos de Covid no mundo. Eu atualizei para essa apresentação aqui esse quadro deles ontem, tá ao vivo lá, qualquer um que entrar consegue ver, mas eu peguei essa informação ontem. E observe o que me chama a atenção. Além dos números em si que já impressionam, né, a tendência da curva aqui de casos acumulados de mortes por dia, enfim, todos esses números, o que me chama a atenção é que alguns países do mundo têm a informação muito detalhada, muito bem organizada, no nível quase de cidades. A gente vê ali um exemplo nos Estados Unidos, na China eu estou ali já por uma subdivisão regional, mas eu vejo outras cidades, vou dar um exemplo, olha, observe a Argentina, outros países do continente africano, eu tenho uma informação para o país todo, que não é verdade. Os países vivem com dinâmicas próprias internas da manifestação de qualquer fenômeno. A primeira vez que eu vi esse mapa foi em fevereiro desse ano. O Brasil tinha uma bolinha no centro ali. E parecia que todo o Brasil estava com aquele quantitativo. Agora eu já tenho essa informação por estados brasileiros. A gente sabe, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, que eu tenho uma disparidade enorme das realidades de cada uma das regionais. É por isso que eu digo, é preciso que os municípios, as regiões, o poder público consiga lidar com essa realidade. Não nos falta o dado, não nos falta a informação, não há um problema tecnológico. O que há de sensores disponíveis para coletar informação, sistemas disponíveis para coletar informação, tem em abundância. O que falta é a capacidade de organizá-los, integrá-los e interpretá-los, para que com isso eu possa ativar decisões e trazer soluções estratégicas. Acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Tá? É a partir daí que imaginem, se a gente estiver falando sobre uma prática Cidades Saudáveis, é uma iniciativa que a Hub se traz, já vinha falando disso em novembro do ano passado, isso foi ampliado agora no período de pandemia. A gente está trazendo agora, monitorando mais de 150 municípios em todo o país. A região aqui do Vale do Paraíba, ela está sendo monitorada. Os 44 municípios que fazem parte do CODIVAP, que é a Associação dos Municípios aqui do Vale do Paraíba, Alto Tietê, Litoral Norte, Fundo do Vale, né? Todos esses 44 municípios estão sendo monitorados. A gente pode monitorar os aspectos da doença, qualquer doença, e não só o Covid, monitorar as políticas públicas municipais, saber o que elas têm de ação preventiva e corretiva, trazer as informações de infraestrutura dos serviços ligados à saúde pública, tanto da rede privada quanto pública, entender quais são as informações de contexto socioambiental. É sabido que locais de fragilidade ambiental, fragilidade social, impactam diretamente nas condições de saúde, tá? E com isso a gente trazer um pouco de ações que promovam a saúde. Como podemos promover aspectos de saúde? Essa promoção de saúde quanto de área verde, espaços para práticas mentais positivas, uma série de aspectos. É a partir daqui que nós poderíamos gerar esse indicador do que seria cidades saudáveis. Então, eu volto na prática que eu falei antes, né? Eu preciso de dados integrados para tomada de decisão, eu preciso empoderar o cidadão lá na ponta e ele perceba um benefício na qualidade de vida para ele do uso daquele serviço público, mediado por todo o status que a tecnologia já tem. Imagine que isso, então, pode gerar painéis de alerta. Nós, com certeza, viveremos um paradigma, que é o paradigma de monitoramento contínuo do mundo em relação ao Covid. Então, X região está com surto, não está? Como é que está a capacidade hospitalar? Estamos chegando naquele máximo, né, no colapso da capacidade hospitalar ou não? A gente poderia gerar indicadores de cidades saudáveis e, com esse ranqueamento, voltar. Eu acompanho há muito tempo os indicadores de cidades inteligentes. Está muito discreto a presença de qualidade de saúde pública. A gente sempre falava sobre competitividade, capacidade de
trabalhar com conexões, as mais diferentes tipos de conexões, né? A gente vinha muito uma questão econômica, produtiva, tecnológica, e eu gostaria de impactar e sugerir, já vem fazendo isso, né? Que os rankings de cidades saudáveis, ou os rankings de cidades inteligentes, dessem um peso maior para o aspecto de saúde pública. É ali, de fato, que mora um indicador forte de qualidade de vida. As pessoas que moram nesse ambiente urbano estão tendo expectativa de vida longa? Estão tendo qualidade na prestação do serviço público de saúde? Né? Quanto que está a mortalidade infantil, mortalidade do parto? Como que está esses aspectos, principalmente os mais vulneráveis? E aí a gente começa a medir e a repensar esse ambiente urbano. Tudo isso que a gente está falando junta duas áreas fortíssimas, que são a área das cidades inteligentes quanto da cidade 4.0. Então, essas cidades saudáveis, toda a indústria da saúde também está passando pela versão do 4.0. A gente tem uma cultura de falta de integração também de informação dentro dos hospitais, dentro dos órgãos, né? Dentro das secretarias, dentro das prefeituras, dos órgãos de governo. Então, a gente poderia integrar tudo isso. Isso vai estar cada vez mais acessível, porque o cidadão, o munícipe, nesse caso aqui o paciente, cada vez mais vai conseguir se beneficiar do uso de wearables. Ele vai ter quando eu falo que ele vai ter, gente, eu entendo que não é toda a população. Essa precisa ter ainda mais presente ao Estado para gerar benefícios, para conseguir tirar essa desigualdade, mas eu já conseguiria ter o monitoramento via smartphone, o monitoramento via esses relógios, roupas, dentro do hospital, monitoramento contínuo. Isso está sendo feito já em alguns casos, se inicia no Brasil, o que dialoga diretamente com o conceito de cidade inteligente. Imagina então que toda essa junção, eu vou mostrar um exemplo aqui feito nessa escala regional, onde a gente tem os departamentos regionais de saúde, os consórcios do município, e isso poderia se integrar rapidamente com o nível estadual, com os municípios e com as unidades hospitalares. E aí eu tenho, fora desse círculo pontilhado vermelho que eu estou trazendo aí, as pessoas, os indivíduos e a nação. Todos conseguiriam se integrar, se beneficiar do uso das boas práticas do momento da tecnologia para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Então, essa integração, ela acontece entre pares, ela acontece através da necessidade de criar um fluxo contínuo de informação para tomada de decisão, que seja acessível, num linguajar fácil, que seja transparente. Tá? Isso, que são alguns exemplos que eu recortei para trazer aqui do Vale do Paraíba. A gente está feito isso para outros consórcios em outras regiões do país. Uma necessidade, acho que veio para ficar, né? Todos os municípios, todos os consórcios municipais de saúde, todas as sub-regiões de estado precisam entender o comportamento de qualquer fenômeno, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças transmissíveis, dengue, né? Agora exemplos aqui do Covid, para entender se todas as políticas públicas estão se materializando na qualidade de vida desse cidadão. E mais do que isso, né? Não basta só eu ter a informação descritiva do que está acontecendo. Os painéis que eu mostrei já são dinâmicos, intuitivos. Você clica no lugar, ele é um BI, né? Ele se reorganiza. Mas o mais importante, eu consigo trabalhar com modelos preditivos. Eu consigo, a partir das informações que eu tenho, antecipar decisões, melhorar minhas decisões. Imagine então essa lógica, aqui é um exemplo, um recorte feito para cidades saudáveis, que hoje, o vermelho aí é que muito a gente gasta na última etapa da saúde pública, que é intervenções reativas. Os gestores que são apagadores de incêndio. Cansei de ver isso em reuniões com secretários, prefeitos que falam: olha, é muito bonito X coisa, mas o que eu tenho que fazer mesmo agora é apagar aquele incêndio. É porque a ponte foi levada pela chuva, o asfalto da zona rural, né, o cascalho da zona rural saiu, estou com um problema estourando aqui agora na educação, no saneamento, nas questões de arrecadação. Isso acontece na saúde, né? As pessoas estão necessitando emergencialmente agora. Eu entendo isso. Mas o que acontece é que nós não conseguimos inverter a lógica de que quanto mais se investir na prevenção primária, mapear os hábitos saudáveis da população
e os contextos ambientais para que a comunidade tenha hábitos saudáveis, menor demanda eu vou ter na rede de saúde. Isso é muito mais barato. E se eu tiver que gastar depois um pouco mais com a prevenção, a gente fala aqui no nível secundário, a detecção precoce é conseguir rastrear os assintomáticos. E não esperar chegar a partir do terceiro nível que eu tenho aqui, prevenção terciária, a pessoa já tem os sintomas, eu já vou tentar cuidar de coisas paliativas. Ou fazer, na quarta etapa, fazer a gestão da cura, tentar achar uma cura, ou gerenciar óbitos. Esse é um grande problema que a gente tem, de uma cultura que tem que ser invertida. Serve para a gestão da saúde, serve para uma gestão ampliada de todos os aspectos públicos de uma prefeitura. Tá? E aqui fica até como uma provocação para a gente conversar na sequência. Então, é a partir daí, eu já caminho para o encerramento da minha fala aqui, respeitando um pouco desse tempo que a gente tem, de que cidades saudáveis são cidades que conseguem promover fortemente esse conceito da teia da vida. E aí uma obra recomendação aí do Capra, Fridtjof Capra, que ele traz aí na contracapa de que nós não tecemos a teia da vida, nós somos dessa teia apenas um nó. O que nós fizermos a teia, nós estaremos fazendo a nós mesmos. Então, o que nós fazemos com a cidade, nós fazemos a nós mesmos. Como a gente gerencia a parte de todas as secretarias, se não criarmos uma integração, se não pensarmos sistemicamente, se não monitorarmos em tempo real e trazermos modelos preditivos para antecipar decisões, nós pagaremos o preço disso enquanto cidadãos. Tá? É um pouco disso a fala. Agradeço, fique aqui todos os meus contatos disponíveis, a apresentação disponível para a gente continuar conversando. Foi um prazer. Tá? Volto a fala agora para o Carlos e fica à disposição. Obrigado, Júlio. Excelente a apresentação, foi muito interessante o aspecto que você abordou, essa sua fala final de tratar a cidade como nós mesmos, acho que dá um norte aí de como a gente deve, de fato, lidar com a gestão das nossas cidades. Né? Também a questão da inovação, bastante interessante, né? A questão de pessoas, tecnologias e negócios, né? Como tendo o cidadão como foco, empoderando o cidadão, né? E olhando o que vale, o que é importante, a experiência que o cidadão vive, né? Com os serviços que são prestados. Né? Então foi muito legal a sua apresentação. Vou passar agora para o Júlio César e no final a gente vai abrir aí para perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Então, Júlio César, seja bem-vindo, por favor. Se apresente e faça a sua apresentação na sequência. Boa tarde a todos. Prazer enorme, Carlos. Prazer, Júlio. Prazer a todos que estão nos assistindo aí no RM Vale TI. É um evento gigantesco que traz uma série de assuntos muito interessantes, muito relevantes para o momento, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia. Deixa eu me apresentar rapidamente, eu sou funcionário da Prefeitura do Rio, né, da Empresa Municipal de Informática, há 21 anos, e estou como diretor-presidente. E nesse ano a gente passou por um desafio, né? Estamos passando ainda, porque a gente ainda não acabou o ano, né? Passamos por um desafio muito grande, que foi a questão da pandemia. E como vocês devem imaginar, e como o Júlio também falou aí na apresentação dele, as cidades precisaram passar por um processo acelerado de transformação digital, né? Um processo de aceleração muito rápido, muito grande e que, na sua grande maioria, conseguiu entregar bem esses serviços públicos. Então, iniciando a apresentação, né? Como a gente consegue gerar valor ao cidadão, como é que a gente transforma o cidadão como protagonista. Então, vou pedir para passar o próximo slide. Antes de entrar efetivamente no tema, eu gosto muito dessa, que eu chamo de mandala, né, que mostra como é que a internet se movimenta em 60 segundos, ou seja, em apenas um minuto, 208 mil horas de conexão via videoconferência, reuniões via videoconferência, e quem acompanha essa mandala via que isso nem aparecia como sendo algo relevante no ano passado, né? Então, como é que essa mandala sai todo ano, essa já é de 2020, como é que é interessante essa mudança, né, por conta dessa aceleração e por conta da pandemia, que cresceu também muito
a questão do home office, né? Então, são mais de 347 mil stories no Instagram, 319 mil usuários no Twitter, 1 milhão de consumos, né, de internet, mais de 150 mil usuários compartilhando mensagens no Facebook. Então, isso é muito interessante, a gente ver como é que a internet se movimenta. E é natural que o serviço público, né, que os serviços que são prestados ao cidadão pelas prefeituras, pelos estados e pelo governo federal, eles também se apropriem dessa conectividade, dessa disponibilidade do cidadão com acesso à internet para oferecer seus serviços. O serviço prestado pela internet ele é muito mais barato para o Estado. E mais do que ser barato, mais barato, né, é a capacidade de oferecer esse serviço 24 horas. É extremamente desagradável quando você precisa de um serviço que você tenha que ir até uma repartição pública para se apropriar, para tomar esse serviço, e você tem a limitação do horário. Então, normalmente, a repartição pública funciona de 9 às 18, muitas vezes o atendimento é só de 10 às 14, às 16 horas, e aí você fica limitado a esse horário para poder pegar um serviço que muitas vezes você não tem disponibilidade de horário no seu trabalho para poder ir a essa repartição. Então, a grande vantagem da transformação digital e da colocação de cada vez mais serviços públicos na internet oferece essa vantagem, né, de você conseguir tirar e tomar esse serviço a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, acho que esse é o processo fundamental para o cidadão possa se tornar protagonista, como fala o título do nosso painel, ele se torna protagonista. Então, tudo que é feito pensado no cidadão, é feito pensado no que se fala muito de experiência do usuário. Então, isso a gente vem promovendo ao longo desses últimos anos. Hoje, a gente já está com praticamente 60% dos serviços que são prestados, eles já estão disponíveis pela internet. Eu vou pedir para passar o próximo slide, porque no próximo slide a gente fala de alguns serviços, ações de transformação digital que foram realizadas durante a pandemia. Mas são projetos que não começaram agora. É óbvio que esses projetos já vinham caminhando e, como eu falei, a pandemia ela teve a capacidade de acelerar a entrada desses projetos. É lógico que muitos gestores eles são resistentes à disponibilização de um serviço pela internet, seja pelo receio de não conseguir oferecer um melhor serviço ou não conseguir oferecer a melhor experiência para o usuário. Mas durante a pandemia isso não foi possível levar em consideração esse receio que o gestor tinha, porque você precisava continuar oferecendo serviço e esse serviço precisava ser tomado necessariamente de casa, já que as pessoas, apesar de não estar no lockdown, não existia recomendação de ir à rua e naturalmente, tal como a iniciativa privada. Nós estamos aqui com problemas técnicos, né? A apresentação online, ao vivo, sempre tem essas dificuldades, né? Vou aproveitar enquanto o Júlio tenta se reconectar, conversar um pouco com o Júlio Ribeiro aqui, para fazer algumas perguntas para a gente poder estimular aqui o debate, né? Já a Mirella, ela está coletando perguntas do público, ela também vai poder interagir com a gente, mas eu vou já fazer uma pergunta aqui para o Júlio. A gente sabe, isso é muito comum nas prefeituras, aqui principalmente no Brasil, né? A gente tem várias secretarias, e cada secretaria age como se fosse uma prefeitura independente, né? Aí tem a prefeitura da educação, a prefeitura da saúde, a prefeitura do meio ambiente, prefeitura de inovação, né? Isso é bastante comum, a gente vê isso nas palestras, né? O que isso acaba criando é que você não aproveita, né, a sinergia que pode ter entre essas diversas secretarias, e você acaba não compartilhando os dados, acaba tomando decisões olhando só para si, né, sem olhar para o conjunto, e cria esses tradicionais, bem conhecidos silos digitais, né? Então, eu queria escutar um pouco de você, como é que você vê essa questão, né, e como é que ela pode ser, na sua opinião, ser abordada. Ok. Primeiro, que esse é um dos problemas que está na origem na minha opinião, da falta de planejamento de longo prazo. Porque a gente tem a questão da sucessão, né, dos períodos de eleições, mas esse problema ele é muito mais diluído porque eu não consigo
criar benefícios sinérgicos. Para você ter ganhos na educação, em algum momento você precisa conversar com aspectos de saúde, de segurança, de aumento de renda da comunidade de X região da cidade. Isso passa pela uma discussão de plano diretor que vai estar integrado a políticas públicas de meio ambiente, que, por sua vez, vai estar interligado. E isso gera a falta de discutir os principais indicadores, as principais metas que aquele município quer ter. Eu diria que isso é como se fôssemos nós na vida, né? Não adianta eu só me consultar num ortopedista que se especializou muito para entender da parte ortopédica e deixar de me preocupar com diabetes, deixar de me preocupar com sistema circular, deixar de me preocupar com sistema dentário, bucal. Essa falta de visão do todo faz com que a gente seja surpreendido com os problemas no curto prazo. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz nas consultorias que a gente implementa nos municípios, e alguns dos nossos projetos começa: quais são os objetivos comuns que poderiam se sobrepor entre as secretarias? Então a gente percebe que é uma zona de contato. E a gente tenta maximizar estes objetivos comuns e criar ali uma noção de visão de longo prazo, se todos concordariam que eles são os principais. Pode ser, na escala da sua secretaria, o terceiro principal, o quarto, mas ele é o primeiro para outras 4 secretarias. E você ganha orçamento, você faz uma melhor gestão dos recursos públicos, você vai ganhar força política internamente da organização para implementar e tende a ter uma percepção melhor do cidadão, que terá a conclusão daquele investimento ali do tempo dos recursos públicos. Então eu acho isso fundamental, trabalhar com objetivos múltiplos, buscando a sinergia dos atores públicos. Ótimo, isso é muito importante, né, para melhorar a eficiência da gestão pública, os resultados serem mais importantes e contundentes e ter economia, inclusive, de recursos públicos, né, não desperdiçar recursos. Né. A gente já está agora com o Júlio César de volta, então eu vou pedir para ele retomar do ponto que ele parou, depois a gente volta à sessão de perguntas. Por favor, Júlio. Carlos, desculpa aí, caiu a conexão, vamos lá. Vocês vão retornar à apresentação. Bom, eu estava falando de alguns produtos, né, que sofreram aceleração aí durante a transformação digital. Então, Saúde Rio, que permitiu com o Agenda Saúde Rio fazer o atendimento por telemedicina do cidadão. O cidadão esse que não podia sair de casa, mas precisava renovar uma receita, precisava ter um atestado médico renovado, fazer uma consulta simples. Então, ele não precisou se expor a um posto de saúde. A gente sabe que estava carregado e ele passou a ser atendido de casa através de uma videoconferência. Isso foi fundamental para manter a qualidade do atendimento. O Escola.Rio foi um produto desenvolvido para que os alunos pudessem continuar tendo acesso ao conteúdo, seu conteúdo escolar, e não perdessem o ano letivo, né, para que esse ano letivo não fosse perdido por conta da pandemia. Então, os alunos tiveram acesso a todo o conteúdo através do Escola Rio. O Carioca Digital, que é o nosso portal, é o portal de serviços públicos da Prefeitura do Rio. Então, todo e qualquer serviço está nesse portal. E os serviços digitais também. Como eu falei no início da apresentação, mais de 60% desses serviços já são digitais. O Identidade Carioca, que é o acesso único, o login único da Prefeitura do Rio. Então, o cidadão, ele se cadastra na Identidade Carioca e ele tem acesso a todos esses serviços. Para que não tenha aquele conjunto de logins e senhas, o cidadão, basta ele se cadastrar na Identidade Carioca para que ele tenha acesso a todos esses serviços. O processo Rio também, que foi um processo acelerado, a gente ainda não tinha um processo digital na Prefeitura, e passamos a ter por conta desse processo de aceleração de transformação digital. Então, hoje os processos são tramitados internamente através desse processo .Rio, então é um processo eletrônico, né? Então, como eu falei, alguns outros serviços, Cisvisa, que é o Sistema de Vigilância Sanitária, muito demandado também durante a pandemia. A Vigilância Sanitária ficou responsável por definir todas as regras de ouro
para a reabertura, né, para a fase de retomada. Então esse sistema foi fundamental para isso. Tem um selo também, não sei se vocês estão vendo ali, o que a gente chama de selo Covid. A prefeitura aqui na cidade do Rio de Janeiro implementou esse selo para os estabelecimentos, que a partir do momento que foram liberados conforme as fases, eles poderiam emitir esse selo, que isso é um selo de conformidade, é um selo autodeclaratório que os estabelecimentos, ao autodeclararem que seguiam aquelas regras de ouro, eles poderiam colocar isso no estabelecimento para passar uma segurança maior ao cidadão, né, para que o cidadão pudesse ter acesso àquele estabelecimento, sabendo que ele estava seguindo todas as regras determinadas pela prefeitura. E o Táxi Rio Cidades. O Táxi Rio não surgiu na pandemia. O que surgiu na pandemia foi o Táxi Rio Cidade, que é um serviço que pode ser utilizado por qualquer cidade. O Táxi Rio ele já está consolidado na cidade do Rio de Janeiro desde 2017. Já foram mais de 40 milhões de corridas realizadas, 650 mil corridas realizadas por mês, temos mais de 800 mil usuários cadastrados, 30 mil taxistas. Então esses foram alguns dos projetos que sofreram essa aceleração aí durante a pandemia. Se puderem passar para o próximo slide, eu vou dar uma acelerada aqui também, porque por conta dessa queda de conexão, a gente já está um pouco atrasado aí. Bom, isso são algumas ações de destaque durante a pandemia, né? Durante o processo de atendimento no hospital de campanha. A gente investiu também no uso da tecnologia, porque todo mundo sabe que um paciente com Covid internado num hospital, ele não poderia receber visitas, né? E para minimizar esse impacto dele estar isolado naquele quarto, ele poderia ver a família através de uma videochamada usando tablet. Então isso foi feito. Então o hospital de campanha ele era todo coberto por uma rede Wi-Fi de alta potência, e ele ainda é, porque ele ainda está em funcionamento, e até hoje os pacientes lá internados eles podem entrar em contato com a família diariamente através de um tablet, fazendo essa conexão entre eles, e ele podendo minimizar aquele impacto de que estar sozinho ali, sem um acompanhante, né? No próximo slide também tem uma outra ação que a gente realizou aí durante a pandemia, e essa usada claramente na pandemia, que foi dado o nome de drone falante, né? Que ele foi usado para dispersar aglomerações, para orientar o cidadão em relação ao uso de máscara. Então isso são exemplos do uso da tecnologia em prol do cidadão e transformando o cidadão como protagonista. Então é usar a tecnologia para dar esse tipo de orientação, permitir esse tipo de conexão entre os cidadãos, para que, mesmo durante a pandemia, essas tecnologias pudessem manter o mínimo de conexão, o mínimo de acesso e o mínimo de dignidade. Basicamente, dignidade é o que a gente está falando para o cidadão, para que ele se torne de fato protagonista, porque ele é o principal interessado de que isso esteja disponível. Eu cito um exemplo claro no Carioca Digital, né, que é o cartão do estacionamento do idoso, e eu estava ouvindo o Júlio falar, e é muito por aí mesmo, né? A gente percebe que quando esse serviço ele é oferecido de uma forma simples, de uma forma fácil, e que o cidadão tenha um acesso facilitado, ele passa a utilizar um serviço que ele tem direito, mas que ele não usava, muitas vezes, por conta da burocracia. A burocracia era tão grande, e a gente tem o exemplo aqui do cartão do estacionamento do idoso, eram emitidos algo em torno de 15 mil cartões por ano, que permitem o idoso parar naquelas vagas de shopping destinadas a shoppings, mercados, até estacionamento de rua mesmo, destinadas aos idosos. Mas esse cartão era burocrático, o idoso precisava se deslocar até uma unidade da prefeitura, precisava comprovar que ele era idoso, esperava 3 meses para receber o cartão em casa. Naturalmente, muita gente não buscava esse serviço por conta da morosidade, por conta da burocracia. E com esse serviço dentro do Carioca Digital, esse serviço passou a ser emitido de forma automática. Então, basta se cadastrar no Carioca Digital, ele já percebe que aquela pessoa atende aos requisitos para o cartão do estacionamento e já disponibiliza para ele o cartão de estacionamento do idoso. Então a gente passou de um processo de 3 meses para entregar esse processo, esse produto, em 5 minutos. Então o idoso imprime aquele cartão e já pode usar imediatamente
o cartão de estacionamento. Então, esse é um dos exemplos de muitos que a gente tem. A prefeitura oferece basicamente 1.000 serviços. Desses 1.000 serviços, 600, como eu falei, são digitais. Então, é muito mais fácil que o cidadão possa tomar esse serviço em qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, para finalizar, o último slide, na verdade, é um slide de dúvidas, né? Mas isso aí eu vou deixar para o Carlos. Carlos, obrigado aí pela oportunidade. Vamos aguardar agora as perguntas para que a gente possa dar continuidade aí ao painel. Obrigado, Júlio. Ótima apresentação, né? A gente percebe coisas em comum entre a sua apresentação e o seu xará, né, o Júlio, que é colocar o cidadão como protagonista, né? Eu acho que essa é a grande tônica que a gente tem perseguido, né? Facilitar a vida do cidadão, melhorar a experiência que ele tem de interação com os órgãos públicos, né? Com os serviços públicos que são ofertados, né? Você falou, a gente tem visto isso, né? O cidadão, quando ele tem uma demanda, ele tem uma grande dificuldade de saber, né, a que órgão, né, ele deve buscar, qual é a autarquia que ele vai, qual é o formulário, qual é o guichê que ele tem que ir. Normalmente ele erra, né? Alguma das coisas ele não acerta. Ou vai no lugar errado, ou preenche o formulário errado, ou vai no guichê errado. Isso cria uma grande dificuldade. Quando você disponibiliza os serviços digitais, a gente percebe que essas coisas elas facilitam, né? A gente está invertendo a coisa, né? Quer dizer, em vez de o órgão público ser o centro da atenção, né? Todo mundo vai a ele para resolver as coisas, a gente coloca o cidadão no centro, né? Então isso acho que é uma coisa bem interessante que a fala de vocês dois colocaram isso em perspectiva, né? E também é muito interessante, você mostrou para a gente, né, o esforço que está sendo empreendido no Rio, no Implan, né, Implano Rio, para disponibilizar, são cerca de 1.000 serviços, né, um número bastante grande, isso é bastante relevante, né. Eu vou aproveitar, eu já fiz uma pergunta para o Júlio, você acabou, eu vou aproveitar, já vou engatar uma pergunta para você, eu faço mais uma para ele e uma outra para você, se a gente tiver tempo ainda. A gente está aí a cerca de 9 minutos do final, né. Você mostrou aquele infográfico para a gente, né, que você chamou de mandala, né? Lá tem uma série de informações, né? Surpreendente a quantidade de interações, de informações aí que a gente vê acontecendo no mundo em todo um minuto, né? Isso é impressionante. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso e falasse que leitura que a gente faz, né? Como é que a gente pode pegar todas essas informações aí e trazer isso para o nosso dia a dia. Carlos, o que eu acho interessante naquele gráfico, né, é exatamente isso, né? O que pode ser feito em apenas um minuto. E o governo, acho que ele tem que se apropriar disso, ele tem que perceber essa oportunidade que ele tem de oferecer mais serviços para o cidadão. E o cidadão, ele é um consumidor de tecnologia, ele é um consumidor de serviço também, de serviço público. Até tem uma mandala, eu até não trouxe porque eu não estava com os dados atualizados, mas a gente tem uma mandala parecida também do que acontece em 60 segundos, ou em 1 hora, ou em um dia, dentro dos serviços que são tomados na Prefeitura do Rio. Mas como eu falei, por exemplo, do Táxi Rio, que é um serviço de intermediação de corridas de táxi, são 25 a 30 mil corridas por dia. Então, é uma interação muito grande. Carioca Digital são mais de 1.200.000 serviços tomados durante o dia. Em apenas um dia, todos os serviços que são digitais, eles são consumidos em 1.200.000 vezes por dia. Então, é um volume expressivo, é um volume que os governos têm que perceber, e eu acho que estão percebendo, porque tanto o Brasil como as cidades, eles vêm crescendo nesses rankings de e-government, né, de serviços oferecidos pela internet para o cidadão. Então, como você falou, é o cidadão protagonista, é a facilidade de tomar o serviço. Eu lembro que o Júlio falou de serviços comuns entre secretarias. Muitos serviços ou processos, eles não começam e terminam na mesma secretaria. Eles passam por uma série de secretarias. Então, ainda é comum você encontrar serviços que uma parte você toma numa determinada secretaria, a outra parte você tem que ir na outra secretaria e você ir na terceira secretaria para finalizar aquele serviço. Quando, na verdade, aquilo deveria ser um fluxo. O cidadão daria entrada no serviço, esse serviço percorreria todos esses órgãos, o que é natural, porque às vezes você vai entrar com uma licença de obra, por exemplo, você entra na Secretaria de Urbanismo, mas pode passar pela Secretaria de Meio Ambiente, pode passar por uma outra secretaria.
mas sem que o cidadão tenha que saber essa via crucis e sem que ele tenha que passar por essa via crucis. Então, o processo ele tem que estar mapeado, e aí quando a gente fala do cidadão como protagonista da experiência do usuário, ele tem que ter isso. Na verdade, ele precisa entrar, ele quer fazer um registro de obra, ele quer registrar uma obra. Não importa se essa obra, para ele registrar aquela obra, ela vai ter que ir ao meio ambiente, vai ter que ir na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, não importa. Ele quer fazer aquilo ali. Então ele faz o pedido dele, aquele fluxo ele passa por todas essas secretarias e ele recebe o resultado no final. Então acho que é isso. Quando o Júlio fala de serviços comuns entre secretarias, tem que ter essa preocupação também, tem que olhar o processo como um todo, e não o processo de forma isolada, não aquele pedaço do serviço. É olhar como um todo para a gente oferecer uma experiência melhor para o usuário, para que ele possa ter uma facilidade de acesso a esse serviço e ter uma maior satisfação, naturalmente. Legal, bacana. E aí, só complementando a sua resposta, né, quando você leva um serviço que o mundo digital, na realidade, você olhar os processos, você acaba revendo aqueles processos, eliminando, né, aquelas tarefas que não são necessárias, né, que não agrega valor. Nessas horas a gente se percebe, né? Exatamente. Então, essa é uma vantagem adicional que a gente ganha também, né? Deixa eu participar um pouquinho dessa conversa aqui, porque eu conheço um pouco uma consulta. O Instituto Pereira Passos, né, o IPP do Rio de Janeiro, tem um acervo de bases de dados riquíssimo das prefeituras do Brasil, está com certeza aí na top 5, que tem o maior acervo de dados. Isso, então, permite que eu consiga fazer essa integração entre diferentes... chama Data Rio, né? Se não me engano agora. Data Rio. Isso o que causa? Primeiro, a não sobreposição de investimentos públicos para conseguir as mesmas bases de dados. Era muito comum, os longínquos 10 anos atrás, né? Lá na época de 10 anos atrás, uma secretaria compra um aerolevantamento para fazer um tipo de uso, a secretaria do lado compra um outro aerolevantamento, no mesmo 1 ano de diferença, para fazer um outro tipo de estudo. E as bases de dados não conversavam. O aluno que está lá registrado na Secretaria de Educação, se ele dá entrada no sistema de saúde pública, você não sabe quem é o aluno, você sabe que tem um outro código, né? Então a gente tem que começar a entender que são as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, vivendo problemas que são consequências de outros. Acho que esse é o grande ganho de você enxergar esses processos e trazer o momento de tecnologia, né? O Rio ele vem já há alguns anos trabalhando. E é isso que o Identidade Carioca tenta oferecer. O Identidade Carioca, desculpa, Carlos. Identidade Carioca é isso. É uma única base de dados de informação do cidadão e os sistemas orbitando em torno dessa base de dados e tendo acesso naturalmente a toda essa informação. Legal. Eu vou aproveitar a fala do Júlio Ribeiro. Essa transformação que a gente está passando, né? Você mencionou sobre a questão da disrupção, né? Eu queria que você comentasse um pouco, né? A gente sabe que as melhorias elas podem ser incrementais, as inovações podem ser incrementais, mas nem sempre elas levam aos resultados que a gente gostaria, né? Então, trabalhar com a disrupção, né? Você mostrou bem naqueles gráficos lá que há uma interação entre elas. A disrupção, na realidade, ela é um conjunto de disrupções simultâneas, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a gente. Tá legal. Existe, para quem está muito na área de tecnologia, de sistemas, está familiarizado com isso, eu não sei que tanto que a nossa audiência aqui está. Que são 2 outros gráficos, um que fala os 6 Ds da disrupção. Eu vou, desde a digitalização do processo, o próximo D é o da decepção, que cria-se uma expectativa tão grande com a adoção de tecnologia que parece que vai resolver tudo assim, ó, num clique. E não é. E aí só que eu tenho uma maturidade desse processo e depois que eu passo pela digitalização, decepção, eu começo a trabalhar com um processo da democratização do acesso, a desmonetização de alguns bens. Eu começo a ir para uma evolução e eu vou chegando, estou juntando aqui 2 linhas de raciocínio, que eu vou para um platô de estabilidade daquele ambiente tecnológico. Então, quando eu estabeleço esse novo patamar, que eu não retorno mais ao anterior,
quando a gente fala dessa disrupção. Isso acontece. Eu vou tentar aqui trazer os exemplos que eu conheço que envolvem o Rio de Janeiro, porque fica no mesmo contexto, viu? Já que somos 2 Júlios, eu vou tentar adaptar os meus exemplos aqui. A quantidade de Airbnbs que foram locados durante o período das Olimpíadas do Rio é um fenômeno do que aconteceu. Então, a minha cidade vai ter a capacidade hospitalar, capacidade hoteleira para fazer X coisa. Olha, já existe um outro paradigma chamado Airbnb, que vai dar conta disso. E eu começo a lidar com a mobilidade, eu começo a falar com a saúde, eu começo a falar sobre novos aspectos tecnológicos que vão se combinando e nos preparam para esse salto que teremos. Eu acho que esse é o impacto da disrupção no planejamento de cidades inteligentes. Bacana, bem legal. É importante ter essa visão, né? Porque é um processo, né? E sempre quando você implementa uma nova solução, quer dizer, você tem uma expectativa maior, né, daquilo, aí no primeiro momento ela não é aquela sua expectativa, mas com o tempo isso se ajusta, né, vai convergindo, e aí a gente entra em regime. Né? Esse é o processo natural mesmo, né? É só saber lidar com ele. Né? Aproveitar e fazer uma pergunta para o Júlio. O Júlio falou bastante sobre algumas soluções que foram desenvolvidas agora no período da pandemia. Né? Então, um toque de caixa, aí, todo mundo foi obrigado a se virar e fazer soluções. Então eu queria saber do Júlio, dessas soluções que foram implementadas para a pandemia, né? Quais que na verdade permanecem, e aquelas coisas que aconteciam antes da pandemia, né? Quais que continuam, quais que não continuam mais, e entender um pouco como é que ele está enxergando esse momento pós-pandemia que a gente está quase vivenciando já. Né? É verdade, a gente está quase no pós, mas ainda vive a pandemia e eu acho que só termina quando efetivamente uma vacina estiver disponível. Né? Pelo menos acho que todo mundo vai se sentir mais seguro com isso. Mas um exemplo que eu dei foi a questão da telemedicina, do atendimento de saúde. Eu acho que esse é um caminho sem volta. Esse é um caminho que vai permitir democratizar esse acesso, mesmo sabendo que muita gente ainda não tem acesso à tecnologia, acesso à internet, não tem familiaridade, não tem um conhecimento digital para isso. Mas a partir do momento que um conjunto de pessoas utilizam esse serviço, naturalmente quem não pode utilizar o serviço dessa forma e que precisa ir presencial, ele também vai ter uma experiência melhor. Por quê? Porque desafogou aquele conjunto de pessoas onde todo mundo precisava ir a um determinado hospital, a uma determinada clínica, vai ter uma redução, porque quem pode ter acesso à internet, ele vai acessar e vai fazer dali. Isso é muito comum também, isso foi durante a pandemia, até os próprios planos de saúde adotaram isso em larga escala, né? E eu acho que esse é um dos pontos que vão continuar. Um outro ponto que vai continuar na questão da educação também, que é o Escola.Rio, é a oferta de conteúdo acadêmico fora do horário convencional. Então, o aluno que quiser ter uma aula de reforço, o aluno que quiser ter um acesso a um determinado conjunto de matérias, de conteúdos, ele vai continuar tendo, utilizando essas plataformas. Então, acho que esses são caminhos sem volta, além também da oferta de serviços que foram feitas ao longo aí durante toda essa pandemia. Então, assim, óbvio, alguns serviços eles precisam continuar tendo o atendimento presencial, seja pela dificuldade que algumas pessoas têm de acesso à tecnologia, ou a gente sabe que a gente está num país que tem uma disparidade muito grande, né, e muita gente ainda não tem acesso. Então, essa parte do analfabetismo digital é uma realidade, e em sendo realidade também precisa ser considerado pelo órgão público, transformar 100% dos serviços sem olhar quem não tem capacidade ou condições de ter acesso àquele serviço. Então, isso precisa ser mantido, mas é óbvio que num número muito menor. Então, eu acho que fica um legado muito grande de tecnologias ofertadas durante a pandemia e que vão permanecer e se aperfeiçoar. O Júlio falou de maturidade. Isso precisa ganhar maturidade, isso precisa ganhar tração, mas ganhando, eu acho que hoje já não volta atrás e agora a tendência é melhorar. Ótimo. Infelizmente nosso tempo acabou, passou muito rápido, né? Eu queria agradecer muito ao Júlio Ribeiro, ao Júlio César pelas excelentes apresentações que fizeram. Foi muito gostoso, muito bacana ter esse bate-papo, essa conversa com vocês.
trouxeram informações para a gente. Então eu agradeço. Não teremos tempo ainda para vocês falarem uma despedida final. Eu já vou passar para a Mirella, então muito obrigado aí pela participação de todos vocês. Muito obrigada, grande abraço, Carlos, pessoal. ao Júlio Ribeiro, ao Júlio César. Excelentes soluções que vocês trouxeram aqui, né, para os gestores se inspirarem e aplicarem aí já nas suas cidades, nos seus planos de governo. Uma ótima tarde para vocês. Eu queria aproveitar para agradecer as pessoas que participaram desse painel com a gente aqui pelos comentários. Várias pessoas aqui deixando comentários, felicitações, parabenizando aqui os nossos expositores, os nossos palestrantes. Obrigada, você também pode participar, não se esquece, é só colocar aqui o seu comentário, deixar sua dúvida, sua sugestão. E daqui a pouquinho, às 4h30, a gente vai ter o último painel de hoje sobre o tema Smart Cities. A gente vai falar sobre conectividade, que é a base de uma cidade inteligente. Então vamos trazer modelos de cidades conectadas e como você pode aplicar a conexão, a conectividade aí no seu município. É daqui a pouquinho, daqui 15 minutos. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões.
Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.